Fala investidor, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre fluxo de caixa. Para quem deseja abrir a sua empresa ou já é empresário, é extremamente importante que você saiba, e não só saiba, mas domine esse assunto, né? Fluxo de caixa, porque basicamente através dele você consegue tomar decisões mais conscientes dentro da sua empresa, certo? E para quem não sabe o que é, mas deseja entrar no mundo do empreendedorismo, é importante também que você saiba. Então nesse vídeo eu quero explicar de uma forma simples, né, porém coesa e coerente, o que é fluxo de caixa, como que ele é dividido, o que é um fluxo de caixa operacional, um fluxo de caixa de investimento, um fluxo de caixa financeiro, qual que é a importância do fluxo de caixa, né, e a diferença dele para o lucro, né, a diferença de lucro e fluxo de caixa. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir a você, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, para que esse canal venha crescer cada vez mais. Aqui eu falo sobre finanças e tudo relacionado a investimentos. É um canal voltado principalmente à educação. Uma vez que eu gravo esses vídeos, eu aprendo muito e, consequentemente, tenho certeza que quem está assistindo também vai aprender. Vamos direto para o vídeo. O que é fluxo de caixa? Basicamente, é o controle de todo o dinheiro que entra e sai dentro de uma empresa, negócio ou até mesmo na sua vida pessoal durante um período de tempo. Então, basicamente, você precisa saber quais foram os seus gastos durante o mês, né? Você precisa saber quais foram as suas entradas de dinheiro, por exemplo, quanto que entrou do seu salário, quanto que você gastou, no que você gastou. E basicamente o fluxo de caixa ele faz esse trabalho de reunir todas essas informações e mostrar basicamente isso para você. E ele é dividido em duas partes: entradas e saídas. Falando a respeito de uma empresa, o que seriam as entradas, né? Ou seja, os recebimentos que uma empresa tem? São as suas vendas, são o pagamento dos clientes, o pagamento dos empréstimos que ela fez para outras pessoas e investimentos e juros, sabe? Essas seriam as entradas que uma empresa tem, ou seja, o dinheiro que entra na empresa é proveniente daquilo que ela produz, seja na venda dos seus produtos, seja empréstimos que ela realizou para outras pessoas, enfim. E o que seriam as saídas, né? Ou seja, aquilo que a empresa precisa pagar. Seria aluguel, salário de funcionários, fornecedores, pagamento, por exemplo, relacionados à compra de estoque, né? Impostos que a empresa precisa pagar. Essas seriam as saídas. Então, pensa fluxo de caixa, pensa em duas ramificações: entrada e saída. Entradas, tudo aquilo que a empresa recebeu proveniente das vendas dos seus produtos, enfim. E saídas, tudo aquilo que a empresa precisa pagar, seja os empréstimos que ela fez, seja os salários dos funcionários que ela tem que pagar, seja despesas com aluguel, enfim, compra de estoque. Então, sempre que você pensar em fluxo de caixa, pense nessa ramificação: entradas e saídas. E aí a gente tem três tipos de fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa operacional, que basicamente, o fluxo de caixa operacional ele mostra todo o dinheiro gerado pela principal operação da empresa, né? Mostra o dinheiro gerado pela atividade principal da empresa. Então, por exemplo, venda, pagamento de fornecedores, salários, esse tipo de coisa vai aparecer nesse fluxo de caixa operacional, que basicamente, ele mostra todo o dinheiro gerado pela atividade principal da empresa. Já o segundo fluxo de caixa é o fluxo de caixa de investimentos. O que esse fluxo de caixa mostra? Basicamente, ele mostra a compra e venda de bens da empresa. Então, por exemplo, a compra de máquinas, a compra de veículos, carros, não sei, ou a compra de equipamentos e outras aplicações. Todos esses gastos, né, esses tipos de gastos vão aparecer como no fluxo de caixa de investimento. E o terceiro fluxo de caixa é o fluxo de caixa financeiro, que mostra os empréstimos e financiamentos que aquela empresa tomou. Nesse fluxo de caixa financeiro vai aparecer os empréstimos bancários que aquela empresa precisa pagar, as dívidas que ela precisa pagar e a entrada de investidores, né? Então, três fluxos de caixa principais que você tem que conhecer, que é o operacional, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa financeiro. Ok, entendemos esses três fluxos de caixa. Qual é a importância do fluxo de caixa? Qual que é a importância disso para uma empresa? Basicamente, a importância é a seguinte: evita a falta de dinheiro, certo? Porque o empresário ele consegue
olhando o fluxo de caixa, ele consegue evitar a falta de dinheiro, ele consegue planejar pagamentos que ele deve fazer, ele consegue controlar os gastos dele dentro da empresa, ele consegue evitar desperdícios, porque ele sempre vai ter, digamos assim, esse exame de todos os gastos da empresa, de tudo que tem entrado de dinheiro dentro da empresa. Ele também vai conseguir prever algumas crises financeiras. E, por último, ele vai conseguir tomar decisões com mais segurança. Porque uma vez que você é empresário, você tem que saber, você tem que ter esse controle de tudo que entra na empresa, de todo o dinheiro que entra proveniente de vendas, seja quanto que você vendeu, quanto que você tem para receber de clientes, sabe? Você tem que saber quanto que você deve a fornecedores, quanto que você deve de aluguel, de pagamento de salário de funcionários. Você tem que ter, digamos assim, esse painel te mostrando todos esses dados, sabe? E o fluxo de caixa ele faz exatamente esse trabalho, de mostrar todos esses dados para você, para que dessa forma você consiga tomar essas decisões que eu falei aqui para você com mais consciência. Então, é ele que te mostra exatamente tudo isso que você precisa saber. E, por fim, qual é a diferença de lucro? Qual é a diferença de lucro e o fluxo de caixa, né? O lucro, no caso, ele é o resultado contábil. E o fluxo de caixa ele é o dinheiro real, proveniente, dinheiro disponível na prática dentro da empresa. Então, por exemplo, vamos pensar nesse exemplo. Você vendeu lá R$10.000 parcelado. Já vai aparecer lá no lucro os R$10.000 vendidos. E como se esse dinheiro já estivesse dentro da empresa. Porém, no fluxo de caixa vai aparecer lá esse dinheiro aos poucos. Porque, logicamente, você vendeu parcelado, então você vai receber com o tempo. Então, a importância do fluxo de caixa é exatamente essa. Porque ele vai mostrar realmente quanto de dinheiro você tem em caixa. E no caso do lucro, não. O lucro ele já vai lançar esses R$10.000 de uma vez, como se esse dinheiro já estivesse dentro da empresa. Mas, na verdade, ainda não está. Vai ser recebido ao longo do tempo. O vídeo foi esse. Fluxo de caixa é um dos assuntos mais importantes que a gente está vindo de uma série aí, né, falando de receita, de lucro, patrimônio líquido, dívidas da empresa e agora fluxo de caixa, mais voltado, né, esses temas voltados mais à contabilidade, mas é importante para quem é empresário porque você tem que saber dessas coisas, né? Principalmente é você que vai analisar isso. Então, você tem que o fluxo de caixa ele mostra, sabe, esse panorama geral da empresa. Quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu, quais foram os gastos. E você como empresário vai ter que estar olhando isso, sempre. O vídeo foi esse. Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo tenha feito sentido. Eu tenho gravado esses vídeos aqui e tenho aprendido muito gravando esses vídeos. E eu espero que você também esteja conseguindo compreender o que eu tenho falado, certo? Peço perdão se acontecer algum erro, mas o vídeo foi esse. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve. E é isso. Que Deus te abençoe.